Bem-vindo à quarta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. No episódio de hoje, os alunos Murilo, Otávio e Sofia conversam com a Fabíola Cussabara sobre idiomas como instrumento de formação e identidade. Bem-vindos a mais um episódio do Portcast. Eu sou a Sofia, estudante do primeiro ano do Portinari Pretoriano, estou com meus colegas Murilo e Otávio, também estudantes do primeiro ano do Portinari Pretoriano. Hoje nós vamos falar como os idiomas são um instrumento para a formação pessoal e também acadêmica do indivíduo. E nós não poderíamos ter chamado outra pessoa senão a Fabíola Cussabara para falar sobre esse assunto com a gente. Que delícia, queridos. Obrigada, Sofia, Otávio, Murilo. É uma honra, uma alegria poder contribuir de alguma maneira, né, após esses anos todos aí lidando com idiomas, né, principalmente em inglês e algumas vivências fora. Então, eis-me aqui para ser útil naquilo que eu puder nesse tempo tão precioso. Que legal. E Fabíola, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, queria abrir com uma pergunta que é a seguinte: como começou o seu contato, seu primeiro contato com outro idioma? Foi na infância? Um pouco mais Nós tarde? temos quanto tempo? 2 dias? Na verdade, meu pai, ele era professor de inglês, né? Então eu sempre tive um contato assim familiar com o inglês. E eu tive uma professora que eu amava, que era uma referência para mim, que era a Dona Nazaré, né? Se você conversar com o pessoal da minha época, você vai ver como ela era impactante, assim. Então a gente, né, gostava demais. Então eu tive 2 grandes exemplos. E lá atrás, quando eu tinha meus 14, 15 anos, havia na cidade um concurso de Miss das escolas, e eu participei pela minha escola. E um dos prêmios, né, que era referente a quem tivesse uma colocação naquele concurso, era um curso de inglês. E eu comecei a fazer o inglês por este prêmio, digamos assim, né? Eu já gostava muito pelas referências que eu tinha, e eu comecei a fazer inglês desse modo e me apaixonei, gostei e comecei, né, a fazer. Então esse foi o meu primeiro contato, né, com o inglês. Casei-me muito cedo, com 17 anos, e viajando para fora do país, para outros lugares, eu comecei aí a me aprofundar mais. Só que antes disso, pelo gosto, né, da língua, eu fiz tradução e intérprete também, né, com os meus 17 anos ali, que foi a faculdade que eu me formei. Então foi uma coisa atrás da outra ali, mas a base foi família, né, que a gente sempre tem alguém que a gente espelha, né, então por isso que é. E o seu pai fazia uma integração em casa, tipo, ensinar no dia a dia? Sophie, meu pai ele era muito inteligente, muito querido, e ele não fazia, assim, não falar que a gente falava inglês o tempo todo, não, mas sempre brincando, ensinando, falando palavras, quando a gente tinha alguma dificuldade, né? Então eu creio que tenha sido mais a admiração, né, pelo pai ali que abriu essas portas para a aquisição da língua e esse desejo. Legal. Né? E eu queria te perguntar também, entrando nesse assunto, né, que tipo de liberdade aprender e lecionar inglês te deu, tanto intelectual, profissional? Otávio, inúmeras e infindáveis. Na verdade, desde que eu me formei, a gente começa a dar aulas, né, conhecer muitas pessoas, mas eu comecei a ver efetivamente, né, essa liberdade quando eu morei no Japão. Então, eu morei 2 anos no Japão e juntamente comigo foram outras pessoas. Então, as pessoas que não... Então, Japão, inglês, eu não falava japonês, mas o inglês é um idioma universal. Então, o fato de eu saber inglês, os japoneses também falavam inglês, e como um país de primeiro mundo, eles ofereciam grandes serviços, assim, e eu fui estudar japonês numa escola internacional. Então, eu aprendi o japonês através do inglês. Então, na sala que eu estava, então havia pessoas do mundo todo, da Tailândia, Nova Zelândia, da China, Estados Unidos, todo mundo que lá estava para aprender o idioma para poder viver bem ali, né? Então, essa liberdade, eu pude aprender um outro idioma, viver naquele país, conhecer coisas que pessoas que foram comigo simplesmente não suportaram ficar lá muito tempo porque ficavam preso, né? Imagina você num país
né, totalmente. Quando a gente fala que o Japão é um outro mundo, é um outro mundo. E é maravilhoso. Então te dá essa liberdade, essa independência de você conhecer lugares, se comunicar, caminhar sozinha, né? Então essa independência, ela é fundamental para tudo, né? Sim. E você acha que o convívio com essas outras pessoas, essas experiências internacionais, elas acabaram moldando um pouco da sua personalidade? Como que esse relacionamento com essas outras culturas te moldou de alguma forma a sua personalidade? A gente sempre é moldada, por a gente tem que tomar muito cuidado, né? Os ambientes que a gente está, as pessoas com as quais a gente se relaciona, porque nós somos moldados pelo ambiente, isso é fato, né? Então, quando a gente se vive em outro país ou tem pessoas, né, de outras nacionalidades, inevitavelmente a gente desenvolve habilidades, né? Porque a gente tem que se acostumar com uma outra cultura, respeitar, né, outros modos de viver, adaptar-se àquilo. Então, sem dúvida, você fica muito mais sociável, você fica aumenta a tua capacidade ali de convivência, de respeito. Então, inevitavelmente, você cresce como pessoa, né, de uma maneira incrível, assim. Além de ter essas amizades para sempre, né? Então... E você ainda mantém contato com alguém? Ou você lembra de uma experiência marcante? Assim? Eu tive uma amiga japonesa que ela ficou um mês aqui. Ela veio, e olha que fato curioso, tinha vários amigos lá, pessoas, né? E casais, assim, que gostariam muito de conhecer o Brasil. Isso foi em 95. Não vieram para o Brasil porque achavam que iam encontrar bichos e cobras pelas ruas. Nossa. Porque os programas que eram passados naquela época, tá? Não posso falar de hoje. Mas naquela época eram programas muito diferentes, assim, tipo Amazônia, samba. Então, para eles não conseguiam imaginar o Brasil com essa beleza toda. E essa amiga que veio, ela ficou um mês aqui, ela ficou absolutamente impactada, principalmente por existir, assim, muitos espaços verdes vazios, que lá você não encontra isso. Se tiver alguma coisa vazia, vai construir, né? Sim. Então, eu tenho contato, assim, não muito, mas eu tenho via Facebook, porque o pessoal já é mais velho, né? Não é nem Instagram, né? Mais Facebook. E a gente tem, assim, pessoas que estudaram comigo nessa época que eu falei, então pessoas da Austrália. Então, a gente tem pouco, mas tem. Que demais! Que legal. E, Fabíola, também quando a gente, né, se muda para um país diferente, eu, né, nunca mudei, mas você que já se mudou, né? Você tem que encarar vários desafios, né, como você disse, na linguagem, porque também tem várias palavras que existem no português, mas que não existem exatamente aquela palavra em outro idioma, né? Então a gente às vezes tem que se adaptar. E por conta disso você já acabou vivenciando alguma situação até um pouco engraçada, assim, de uma troca de conversa que às vezes acabou não se entendendo ou... Uma gafa. Sim. Você acredita que nesse tanto que eu me lembre... Não, eu já vivenciei, né, outras. Às vezes a pessoa vai pedir, sei lá, suco e vem água. Mas comigo, não... Eu sempre fui meio Caxias, sabe, Murilo? Então eu estudava para fazer as coisas, eu nunca fui meio de qualquer maneira, né, ou estudar. Então acho que é por isso que me guardou um pouquinho de algumas situações, né? Mesmo porque quando eu fui, né, pro Japão, eu já fui falando inglês, né? Então eu não estava aprendendo lá. E em japonês também, se eu te falasse o que eu cometi, devo ter cometido com certeza, né? E se eu cometi, assim, nesse nível, eles são tão queridos e tão respeitosos que eles não me deixaram perceber que eu dei algum fora, né? Porque eles são muito respeitosos, né? Pelo menos as pessoas com as quais eu convivi. Fabíola, só uma pergunta. Quando você chegou no Japão, você já era, assim, considerada fluente em inglês ou você já era um nível um pouco mais avançado? Porque eu vejo que também as pessoas enxergam que, às vezes, pra gente se mudar de país... a gente precisa ser completamente, tipo, fluente em outro idioma, ou você acha que também dá para se virar sabendo... Murilo, quanto mais você souber, menos apuro você passa, né? Quanto mais capacitado, mais, né, entendido, vamos dizer assim, na língua você estiver, melhor. Eu não fui, né, pro Japão vamos dizer assim, não fui para usar o inglês, eu não fui para trabalhar.
né? Eu fui no meu primeiro casamento, que o meu primeiro marido, ele era um jogador de futebol, então fui para isso. Então, por isso que eu tive essa autonomia de talvez não precisar trabalhar e tive a oportunidade de estar indo, né, estudar numa escola internacional, de também aprimorar o inglês, que eu consegui lá, eu também trabalhei um pouco lá como modelo, e aí eu também fiz outros cursos lá. Então, aonde eu estava, eu sempre procurei me capacitar, até hoje, né? Eu acho que o conhecimento, ele tá, a gente tem sempre que estar buscando, né? Mas, respondendo a sua pergunta, é uma coisa muito comum, né? Ah, não, eu vou saber o básico e eu vou tentar a vida lá fora. Ok, se isso for o que você pode fazer, sempre o melhor, um pouco é melhor que nada. Sim. Mas quanto mais você souber, menos apuro. Menos apuro, porque a gente pensa só em situações corriqueiras, um restaurante, um hotel, mas a gente esquece que lá também é uma questão de segurança, sim, de independência. Numa das viagens que eu fiz, a gente chegou num supermercado e havia 2 pessoas lá, mas chorando demais, desesperadas, 2 brasileiras. E, né, Danilo e eu, meu marido, nós nos aproximamos e perguntamos o que estava acontecendo. E a hora que ela ouviu a gente falar em português, daí que choraram mais ainda. Então disseram que estavam perdidas há bastante tempo. E quando elas perguntavam ou em espanhol ou em inglês para alguém, o pessoal saía correndo. Mas por que saía correndo? Porque no que eles respondiam, elas não entendiam. Então, não é, o brasileiro é um povo mais carinhoso, mais carismático, que vai fazer força para te entender. Fora do país, fora do Brasil, não funciona bem assim. Sim. E aí, conversando com elas estavam literalmente a 300 metros do hotel delas, mas elas não conseguiam ler o GPS. E aí eu perguntei se elas tinham inglês e tal. Elas disseram que não, que quando elas foram viajar, disseram para ela que a Flórida estava cheia de brasileiros e elas conseguiriam se virar bem. E isso não acontece. Eu queria te perguntar se você se sentia pressionada em relação ao seu pai. Você disse que ele era professor. Eu queria perguntar se você já se sentia pressionada em saber falar inglês. Otávio, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Era mais uma admiração mesmo e um desejo, né? Por querer, mas pressionada, não. Até mesmo pelo jeito dele, né? Acredito que pelo temperamento dele isso nunca... Mas a gente sempre foi muito orientada a falar direito, qualquer situação. Ele era professor de português e inglês. E, então, se a gente falasse alguma coisa errada, estava sempre corrigindo, mas não nesse nível de pressão, né, na situação negativa, vamos dizer assim, não. E falando sobre pressão, você acha que o saber outros idiomas, não só o inglês, né, que eu acredito ser o carro-chefe, assim, hoje em dia, mas gera uma pressão social, no sentido de ser alguém mais elevado, sabe? Um status quo, assim, por conta do saber mais idiomas? O que você acha sobre isso? Sofia, eu acho que isso não é questão nem do inglês ou de saber mais idiomas. Eu penso que é a habilidade, a pessoa no seu estado emocional. Isso não tem a ver com o que ela tem ou o que ela faz, mas com aquilo que ela é, né? E, na verdade, hoje, o inglês, ele não é algo extra, né? Ele não é um luxo, hoje ele é uma necessidade. Com certeza. Né? Então, e ainda assim, eu te digo que eu ainda encontro dificuldade. Eu tenho uma escola de idiomas, a FISC, há praticamente 25 anos. Então, a dificuldade ainda é tentar, né, incutir ali, mostrar a necessidade do idioma. Então é impressionante com o nível de informações que a gente tem hoje, com esse mundo globalizado, com o nível de oportunidades, de portas que um segundo idioma abre, ainda é, na minha cabeça, inadmissível a falta de visão do quão necessário é ter uma segunda língua. Sim, e Fabíola, aproveitando esse gancho que você falou da necessidade do inglês, eu acabo vendo que, porque eu já fiz algumas viagens também que eu precisei usar o inglês, e às vezes eu percebo que os brasileiros no exterior não têm uma reputação muito boa, assim. Infelizmente. E porque eu também acho que acaba sendo uma falha, não no sistema educacional, mas talvez que o brasileiro não invista muito tempo no inglês, né? E eu acho que isso acaba afetando, né? Tipo,
essa questão de... Murilo, eu já entendo que penso, né, diante da tua pergunta, que isso seja mais uma questão de educação e cultura, não da língua em si, né? Quando, né, voltando um pouco, eu tenho um irmão, meu irmão mais novo, Leonardo, ele é cidadão americano, então ele está lá há 25 anos, mais ou menos, ele é cidadão americano, trabalha, né, em multinacionais, ele é minha cunhada, e existem inúmeros brasileiros lá extremamente, né, bem vistos. Então, nessa tua pergunta, isso eu vivi também no Japão, mas aí eu já não associo isso a saber uma língua bem ou não, aí eu já associo a cultura, educação, caráter, mentalidade. Eu entendo que seja isso, pelas experiências e vivências que eu tive. Eu queria te perguntar, o que, na sua visão, o que mais bloqueia um aluno aprender o inglês? Olha que boa pergunta. Aí, na verdade, dependendo da idade, né? Porque se você pega uma criança, ela já não tem muitos bloqueios. Porque para a criança, a partir dos 4 anos que a gente tem lá, ela está brincando. Então, ela aprende brincando. Né? Então, é muito... a cognição da criança, ela está sendo desenvolvida, então, para ela está aprendendo naturalmente. Conforme a criança ela vai crescendo, ela vai criando ali alguns bloqueios, dependendo, né, da convivência, do ambiente, de como é a criação dela, e aí vai criando-se o medo de errar, o medo de ser julgado, o medo das pessoas rirem. Então, o que impede, né, o bom desenvolvimento, eu entendo que seja essa falta dessa habilidade emocional de lidar com o erro. Né? Porque não tem como não errar, né, gente? Sim. Né? Então, quanto mais facilidade você tiver de lidar com isso, né, de não ter esse medo de ser julgado, de rirem, aí eu acredito que seja mais fácil. Mas eu entendo que o bloqueio maior é o medo. Tudo, né? O ser humano tem medo de tudo, quase, né? Depois do mundo veio o medo. Depois do medo veio o mundo. Da Clarice Lispector. Enfim. E aí eu queria perguntar... Porque você é dona da FISC, você é professora há muitos anos, e tem muitas pessoas que encaram o aprender novos idiomas como uma grande barreira. Tipo, não, eu nunca vou conseguir aprender o idioma, não vou nem começar. E também tem muitas pessoas que têm muita facilidade. Então, você acredita que essa facilidade seria como um dom, ou isso é apenas mito e todo mundo tem essa capacidade? Olha, não é mito, mas todo mundo pode aprender. Por que eu estou dizendo que não é mito? Depende, mais uma vez, do ambiente. Eu tenho 2 filhos, né, o Teodoro e o Matheus, e o Matheus estudou aqui, né, se formou aqui, terceiro, hoje ele é doutor em política internacional, e quando ele foi para a faculdade, ele já saiu formado lá comigo em inglês e espanhol, depois ele foi fazer francês, chinês, enfim. Por que eu estou dizendo que também facilita? Porque eu passei a minha gravidez toda no Japão, e isso daí, querendo ou não, a gente entende que a criança ali no ventre, ela já está ouvindo, aquilo não é uma coisa totalmente distante dela. Então, eu acredito que há conexões, né, neurais aí que facilitem o aprendizado. Não é o ponto primordial. Mas existem sim pessoas que têm mais facilidade, pessoas que têm menos facilidade, mas que, eu digo sempre, existem pessoas que vão... ser fluentes, professores, se quiserem, claro, e existem outras pessoas que vão se comunicar, e tá tudo bem. Tudo vai depender do objetivo que essa pessoa deseja, mas que todo mundo aprende, sem dúvida, principalmente hoje em dia com um mundo de ferramentas, inclusive tecnológicas, que tem para chamar atenção, para segurar a atenção, principalmente de vocês, né? Que tem o tempo de concentração mais curto do que da geração anterior, né? Então, aprende, com certeza. Quem fala, não aprendo, aí já não aí é um bloqueio, né, emocional, não tenho dúvidas e nem medo de errar. E aproveitando também o que você falou da proximidade que a gente tem de tudo agora com a tecnologia, né, que a gente consegue escutar uma música de uma pessoa que produziu lá na Itália, lá na China, em qualquer lugar do mundo a gente consegue ouvir, né, com um clique. A gente consegue assistir vários filmes de vários idiomas. E como você vê isso? Os filmes, as músicas, essas formas assim como estudo no inglês? Fundamental. A gente tem até uma técnica que a gente chama de shadowing, que é você assistir a um filme, a uma série e imitar exatamente o modo deles falarem.
Imita mesmo, como se estivesse fazendo um teatro ali. O que o ator fizer, você faz. Né? Então, isso é uma ferramenta, isso é um modo ali, uma abordagem que facilita demais. Então, as legendas, né, os subtitles, as legendas ali em inglês, então isso é uma ferramenta que ajuda muito. Imagina você ter essa liberdade, essa possibilidade hoje. Antigamente era no livro, tudo preto e branco. Então, hoje tudo existe para animar, para facilitar, para chamar a atenção e né, juntamente a isso, facilitar e aumentar o aprendizado. É fundamental. E os filmes, eles utilizam um vocabulário mais informal, né? Algo mais do cotidiano. E às vezes, quando a gente vai realmente estudar, pegar um livro, fazer exercício de inglês, a gente acaba vendo um idioma, seja inglês, em francês, qualquer coisa, mais formal, né? Mas então, depende, claro, do filme, né? Mas aí você tem uma gama gigantesca de alternativas aí, né? Gírias. A gente lá na FISC, para você ter uma ideia, na minha época isso era, né, impensável, a gente tem um laboratório que você leva para casa. Então você faz ali, você repete, você se ouve, você participa ali, atua com o computador para ouvir. Então, não tenha dúvida que isso facilita e faz com que a gente aprenda muito mais rápido, né? Porque você é estimulado ali de todas as formas, né? Então, filmes, séries, música. Porque a música, até que mesmo que você não queira lembrar, você lembra dela, né? Sim. Então, é uma ferramenta excelente pra gente trabalhar a língua, sem dúvida. E que tipo de conselho você daria para alguma pessoa que começa a estudar um idioma e depois para? Às vezes porque não cativou ela tanto. Já aconteceu isso comigo. Você, claro que tem a ver com disciplina, mas você poderia usar um exemplo, alguma coisa que estimulasse a pessoa a continuar ali, não parar, tivesse persistência? Tem uma coisa, Otávio, que a gente espera muitas vezes, que a motivação ela venha de fora. Então a gente espera às vezes que o professor nos motive, que o trabalho nos motive, mas a motivação ela é pessoal. Então a gente tem que encontrar um modo, um sonho, um objetivo para que isso seja uma motivação para a gente. Olha a palavra, o motivo que te leva à ação, né? Então meu coração dói quando eu vejo pessoas ali, alunos que andaram um caminho longo e daí decidem parar. Porque a gente nunca para e continua com aquilo que a gente aprendeu. Tudo que é adquirido, ele tem que ser mantido, ele tem que ser trabalhado, né? Então, é uma situação que a pessoa para, porque ela, sei lá, alguma coisa foi mais forte do que o desejo dela ou da motivação dela, né? Então, é usar a parte adulta, né? Porque nem tudo que a gente faz é o que a gente quer e nem tudo é gostoso. Tem dia que você quer sair daqui, você quer dar uma cochilada, você quer ir para casa, mas tem coisas que a gente tem que fazer. Então a gente tem que ter um motivo que nos leve à ação. E esse motivo e essa ação, na verdade, nem sempre vai ser uau, que delícia, eu tô super animado, vou levantar cedo, vou pra academia, vou estudar. Não, né? Mas tem que ter, tem um livro que é do Viktor Frankl, que é Em Busca de um Sentido. Leiam. E ele fala, quem tem um quê, supera qualquer como. Né? Então a gente tem, porque nem tudo é gostoso, gente. Sim. Né? Nem tudo é gostoso. Nem tudo você tá com vontade, né? Mas a criança ela faz o que quer. O adulto faz o que tem que fazer. Sim. E vocês já estão chegando ali, né? Não vou falar que vocês não estão ainda, mas estão no caminho, quase né? lá. Porque hoje disse que o cérebro humano ele tá formado com 25 anos. Sim. Então vocês têm uma colher de chá ainda. Sim. E também a gente às vezes está acostumado com estímulos mais rápidos, principalmente por causa do celular, essas coisas, e a gente acaba não conseguindo focar, né? A geração de vocês é uma geração de nativos digitais. Vocês nasceram com o celular na mão. Então a tolerância, a concentração de vocês, ela não é tão longa. Né? Vocês, né, são alunos, tenho certeza que excelentes, mas a geração de vocês é uma geração do clique. Então, o nível de tolerância à frustração de vocês é baixo. Vocês querem tudo para ontem, né? A oração de vocês é, Senhor, que seja feita a sua vontade, desde que seja igual a mim e desde que seja agora. Né? Então, é uma área que vocês, se vocês trabalharem, eu digo vocês, a geração de vocês,
né, essa rapidez de raciocínio, de ação, de resolver problemas com tolerância, aí ninguém segura. Porque o que não tem é essa tolerância, essa paciência, tá tudo ali ao alcance de um clique. Então, a geração de vocês é uma geração que tem algo importantíssimo e maravilhoso, que é a era da informação. Só que ao mesmo tempo que vocês estão na era da informação, vocês também estão intoxicados de informação. Por isso que também fica muitas vezes uma situação rasa. É muita coisa, mas raso. Então, cada hora tem uma gama nova, uma informação nova, uma situação nova. Então aí que é centrar, concentrar, né, manter o foco. Porque a gente acha que foco é a gente tirar da frente só o que é ruim. Não. Se eu tenho um objetivo, foco é eu também tirar da frente coisa boa. Sim. Né? Você pega um atleta de ponta, né? Ele participar de um jantar, dormir tarde, né? Reunião com os amigos é uma coisa boa, mas ele tem que abrir mão disso por um objetivo, para que ele, né, para que ele foque ali. Então vocês têm muitas coisas preciosas nas mãos de vocês nessa geração, mas elas têm que ser bem usadas, porque senão elas viram um peso. E, inclusive, eu acho que um dos motivos que as pessoas têm desistido de, não só os idiomas, né, numa forma geral, eu sinto que a nossa geração, às vezes, procrastina muito o aprendizado de forma geral, porque a gente tem esse costume de clicar e já ter uma resposta, fazer uma pergunta e já ter todo o texto, já ter toda a redação feita. Então, a gente já tem tudo pronto. E o idioma, não só, né, mas exige. No nosso contexto, exige um tempo, um preparo, um esforço que a gente não foi criado para ter. E isso aumenta a autoconfiança. Então, você vê que, né, eu atendo, né, muita gente, então você vê ali pessoas com nível de autoconfiança muito baixo. Porque existem coisas que você só vai entender que você é capaz de fazer fazendo. Então, lembra que a gente falou do medo? Às vezes as pessoas não vão, por quê? Porque a pressão já está tanta, a cobrança já está tanta. Então, o medo de não alcançar vai paralisar você, porque a procrastinação ela tem uma série de definições. Né? Então não é que a pessoa não quer fazer, né? É que tem algo que dá um prazer imediato ali, aqui, né? Então, para que você evite a procrastinação, não dê opção para sua mente. Essa busca por dopamina rápida, né? Que vocês nasceram assim. Então, é fazer força e buscar essa dopamina lenta aí, esse esforço mais longo, né? Um exercício, estudar uma outra língua, que vai levar um tempo maior para te dar um prazer, né? Então, muita gente está não alcançando sonhos por causa de uma felicidade momentânea. Então, isso aqui vai me dar uma felicidade momentânea, tanto quanto eu me formar numa língua. Concorda? Porque para o cérebro é a mesma, né? Então, o rápido vai roubar de você algo, né, mais duradouro, mais impactante, mais lucrativo, vamos dizer assim. Sim. Então é uma luta para essa geração isso aí. E Fabíola, agora falando um pouco de universidade mesmo, de faculdade, como você vê a importância de outros idiomas dentro da faculdade ou até mesmo antes para ingressar no vestibular? Eu entendo que se houver a possibilidade de já ingressar numa faculdade com uma ou no mínimo uma, né? O idioma do inglês, espanhol, para mim são fundamentais. Você vai ter muito mais facilidade para adentrar e fazer intercâmbios, que hoje a maioria das faculdades oferece intercâmbios para outros países, né? Mas você vai ter que ter a língua, né? Voltando um pouquinho no caso do meu filho, a faculdade que ele fez, que foi Relações Internacionais, oferecia um intercâmbio para a França, só que precisava ser fluente em francês. Só que como ele já tinha feito inglês e espanhol, o que ele fez? Ele correu para o francês, enquanto outros, né, que estavam também na mesma faculdade, estavam ainda, né, correndo ali atrás do inglês, do espanhol. Por isso que é importantíssimo, né? Agora, se você já sabe que faculdade você vai fazer, já tem uma informação prévia de qual é o idioma necessário para que você, né, aplique a esse intercâmbio, já faça antes. Mas você tem inúmeras vantagens, inclusive para, né, fazer uma application ali para você fazer intercâmbio fora do país, e aí no currículo
né, você já sabe que isso vai ser um diferencial tremendo. E também, continuando esse assunto de faculdade, você poderia citar pra gente algumas faculdades que você acha que para pessoas que são interessadas em línguas, né, tipo em inglês, que elas poderiam fazer, né, por exemplo, que a gente escuta bastante em relações internacionais? Olha, eu tive uma experiência, né, muito boa com o Matheus, e ele fez na Unesp em Marília, né? Eu sei que a Unesp em Franca também é muito forte em relações internacionais. Nós temos a USP, nós temos uma gama grande aí de faculdades. E assim, independente da faculdade, que a faculdade, claro, ela é importantíssima, mas o aluno, né, a dedicação, a entrega ali vai fazer, porque a gente conhece também pessoas que fizeram grandes faculdades e não são grandes profissionais, então isso é fato. Então é uma junção aí de instituição com a disposição, determinação, né, do material humano que é o aluno aí. Eu queria agradecer você pela presença e passar a palavra para você, se você quiser encerrar. Que bênção. Eu que agradeço, Sofia, Otávio, Murilo. Desejo que vocês tenham uma vida muito abençoada, um futuro brilhante, né? E que vocês usem esse presente que a geração de vocês tem, que é a informação, né? E a possibilidade, o estudo que vocês estão tendo, né? Nessa escola aqui, que é uma escola de primeira linha. Então, e o inglês, ele não é somente o aprendizado de novas palavras, ele é uma habilidade social e uma abertura de portas que aí é à disposição de vocês, que vai dizer até onde vocês podem chegar. Sim. Então, muito obrigada a Fá mais uma vez e também a todos vocês que assistiram até aqui. Acompanhe o Portinari Pretoriano para não perder mais um episódio. Tchau! Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.